com o bolsonarismo produzindo provas contra si, assim, sem parar. Não bastam os impatriotas que invadiram lá as sedes dos três poderes, foram filmando tudo e deixando o rosto, deixando rastro de tudo. Agora tem até ex-ministro da Justiça do Bolsonaro que confirma, né, admite o crime. Olha, a melhor frase que eu vi na internet agora há pouquinho foi: o golpe saiu do armário. O golpe saiu do armário. Um rascunho do golpe, uma espécie de minuta sugerindo um golpe, foi encontrada dentro do armário na casa do ex-ministro Anderson Torres, bolsonarista, braço operativo na justiça, no judiciário do bolsonarismo, um policial federal que está nos Estados Unidos, está com prisão preventiva solicitada. A polícia fez busca e apreensão na casa dele em Brasília e encontrou o quê? A prova de que o golpismo era um debate corriqueiro no governo Bolsonaro. Estava lá dentro essa minuta, escrita à mão. Bom, eu fiquei esperando. Falei, acho que o Anderson Torres vai negar, vai esperar, não vai falar nada. Rapidamente, o advogado dele e depois o próprio Anderson Torres apareceram para dizer isso aqui. Vou colocar na tela a justificativa do Anderson Torres para esta minuta que pregava que o Bolsonaro deveria declarar estado de defesa para intervir no TSE depois da eleição e, assim, melar o resultado da eleição que já tinha dado vitória para o Lula. Era um golpe rascunhado numa minuta que o Anderson Torres, ministro da Justiça, guardou na casa dele. Olha o que ele disse. Abre aspas. No cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Prossegue. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá. Bom, sem dúvida, foi apanhado quando ele não estava lá. Isso aí não precisava ter esclarecido. Agora, ele diz que ele tem um documento que propõe um crime. E como ministro da Justiça, em vez de denunciar o crime, ou dar voz de prisão para quem propunha isso, ele guarda em casa para triturar. Bom, se isso não é gente que lida com o golpismo como se fosse tomar água. O Flávio Dino deu uma entrevista agora há pouco, na CNN, e disse o seguinte: bom, se eu recebesse um documento desse como ministro da Justiça, eu dava voz de prisão na hora para quem me propusesse um negócio desse. Mas como no bolsonarismo propor golpe é o feijão com arroz de todo dia, o ministro da Justiça guardou em casa para triturar depois. Tá bom, vamos acreditar. Encontrar um documento como esse na casa do ex-ministro é gravíssimo. Gravíssimo porque o documento é encontrado logo após um ato concreto. Houve uma tentativa de golpe. E ele está com a prisão preventiva decretada em relação de participação, seja participação por ação, seja participação por omissão dolosa. Portanto, o documento não está desconectado desse fato concreto. Segundo, a explicação é pior do que o documento. Porque, primeiro, um dos motivos de prisão preventiva é a destruição de provas. Ele diz, na explicação, além de ele admitir que o documento estava lá, ele anuncia que iria destruir o documento. Ou seja, ele ratifica a necessidade da sua prisão preventiva. Tá? Segundo, é preciso entender aonde realmente estava esse documento, porque se o documento fosse tão desimportante assim, ele jogaria no lixo. Ele não guardaria o documento. Evidente que nós não temos acesso, não sabemos como foi encontrado, onde foi encontrado. Mas o documento é grave, vai aprofundar a investigação para entender, no contexto, até que ponto esse documento constituiu um plano e, o pior, quais são os desdobramentos desse plano depois que o Jair Bolsonaro saiu da presidência, tendo ocorrido a tentativa de golpe que ocorreu. É grave e a situação se complica. Ele deu uma explicação de que não, esse documento era como qualquer outro entregue, caberia a ele saber se ele era importante ou não. Mas, olha, os indícios são muito fortes. Nós tivemos um caso concreto, tentativa de golpe. Ele está nos Estados Unidos, no mesmo estado onde está o Bolsonaro, né? Foi de ministro da Justiça, secretário de Segurança, tendo dado suporte, claro, à tentativa de golpe. Ou seja, há muito o que explicar. O documento, isoladamente, ele não geraria um decreto de prisão preventiva, mas analisado no contexto fático, é muito grave e mais. Ele pode entrar, vamos dizer, em uma análise conjunta com outros fatos e documentos, e aí que nós não temos conhecimento, e pode haver, sim, uma análise de prisão preventiva. Nesse momento, sem ter acesso a tudo, é precipitado, mas é grave. Isso para alguém que está com prisão preventiva decretada é muito grave. Complica a situação dele.
Segundo, se o documento está escrito à mão, ele vai ser inquirido para saber quem entregou esse documento a ele. De quem é a letra? A investigação terá que ser profunda. Nós realmente estamos diante de uma gravidade gigantesca e que pode, em uma investigação, sim, gerar uma responsabilidade muito maior. Já está com prisão preventiva decretada. O governador já está afastado. Ou seja, nós não estamos falando de banho-maria, nós estamos falando de uma tentativa de golpe no Brasil. O documento é gravíssimo, gravíssimo. E diria que a situação jurídica dele se complicou muito pelo documento, pela manifestação de destruição. Ele será inquirido quando chegar no Brasil. Se for letra à mão, é possível identificar e ele vai ter que explicar de quem é esse documento. E óbvio, o ex-presidente Bolsonaro também, obviamente, está sendo investigado. E se achar elementos que o conectem, além da tentativa de golpe anterior à saída da presidência, também nesses atuais, que pode ser feito via conexões de telefone, etc., a situação está complicada.